minuto. Eu vou colocar um livro também. A minha internet me bagunçou todo. Só um minutinho. Então, já está gravando. Deixa eu só entrar agora no livrinho aqui. O dia a dia assim voltou, Cláudio. Não voltou, não? Não, não tem. O tema do meu computador. Eu nem vou mexer aqui. Pessoal, semana passada nós estudamos sobre esse depoimento desse espírito e fala da sua reencarnação, né? Seu Antônio B. E ele teve uma morte assim, bastante complicada, né? Ele foi sepultado vivo, né? E ele acorda, né? Ele teve aquela famosa morte aparente, ele teve uma apoplexia, né? Que é um derrame, e apresentou todos os sintomas, né? De deteriorização do corpo e tal, e não tiveram dúvida, né? Enterrar. Só que aconteceu um fato lá de que esqueceram o medalhão lá dentro, pediram para exumar o corpo, eles recuperaram o medalhão, acho que era valioso, alguma coisa de família, né? E perceberam que ele estava de bruço, que ele havia devorado parte da sua mão, tudo uma situação bastante crítica. Aí invocaram esse espírito para depoimento. Mas nós precisamos pensar bastante sobre isso, porque a princípio chocou a gente, né? Nós temos uma horta aqui, está um barulho de, não sei se está aparecendo aí para vocês, aí de trator, eles estão fazendo uma terraplanagem na horta aqui. Muito bem. Então, nós ficamos sabendo dessa circunstância, dessa expiação terrestre desse nosso irmão, né? E é interessante que é o seguinte, uma coisa que nós estamos aprendendo no livro Céu e Inferno, que nós, antes de encarnarmos, a grande maioria de nós, programa a sua reencarnação em pontos fundamentais. E esse senhor, pelo sentimento de culpa que ele carregava, ele quis passar pela mesma experiência que ele havia infligido à sua esposa. Ele a trancou numa adega, né? Deixou ela ver e ia falecer ali enclausurada. Ele quis passar por isso. Agora, um ponto que é importante, ele deixa aqui, que não se deve imputar a ninguém algo programado desde antes do meu nascimento. Quer dizer, está deixando claro que ele programou que ia passar por essa situação. E é uma coisa que a gente precisa guardar bem no coração, os anjos de guarda nossos, esses espíritos que Deus coloca ao nosso lado, eles não vêm para nos proteger como a gente imagina, eles vêm para ajudar a gente a cumprir o que nós planejamos na nossa reencarnação. Então, se é para ele passar por isso, ele escolheu isso, foi aceito pela espiritualidade que o conduz, pela família espiritual dele, que ele passasse por isso, tudo é engatilhado para que no final da vida dele acontecesse. E ele era um homem honrado, ninguém entendeu por que sofreu tanto assim. Né? E muito interessante essa passagem, porque chocou. E vão vir outras agora que nós vamos ler para frente, situações parecidas. Né? Mas ele está deixando claro aqui, quando ele veio como espírito, que se tributar ninguém, não foi erro de ninguém, não estava programado. Né? E é muito interessante depois a instrução do guia do médium. Nada menos do que Erastus, que é um dos espíritos que mais se manifestou nas obras de Allan Kardec, principalmente o livro dos médiuns. Né? Ele coloca algo muito importante aqui. Entretanto, é preciso que vos diga que desfechos como este Antônio B. são raros
se esse homem, cuja última existência foi isenta de Cristo, morreu dessa forma, foi porque ele mesmo havia solicitado uma morte semelhante. Aqui tem um comentário do Paulo que vale a gente dar uma olhadinha. Só um minuto. Olha que o autor coloca para a gente. As vidas sucessivas são sempre solidárias entre si. Ou seja, nossas reencarnações, há uma solidariedade entre elas. Né? O erro dos dogmas está em interpretar as vicissitudes de uma vida como castigo para pagar a falta de vida passada. Isso que ele passou não foi um castigo. Não é que Deus está castigando eles. Nós precisamos entender. Isso que aconteceu com ele teve necessidade de passar por isso. Mas ele não poderia ter escolhido, por exemplo, em vez de passar por todos esses perrengues, de não ter escolhido ter amparado a senhoras na idade mais avançada, ter criado uma casa de auxílio, né, ajudado as pessoas com doenças, em casos terminais, não poderia ter feito isso, criado uma clínica, mas poderia pedir isso para pagar uma falta como essa de ter levado uma pessoa a óbito, por estar. Agora, ele era tão enraizado, essa culpa nele, que ele pediu para passar essa situação. É uma crença limitante, que nós temos que tomar cuidado. O que é melhor a gente escolher? O que a humanidade ganhou com essa morte dele sofrida, sufocando num caixão? O que a humanidade ganhou com isso? A não ser o exemplo que está trazendo aqui para a gente. Por esse raciocínio, Deus exigiria o sofrimento para pôr fim à culpa. Deus não quer que ninguém sofra, gente. Não existe isso. Ele não nos pune. Vocês conseguem imaginar um Deus de misericórdia, de amor, ele querer castigar dessa maneira? É lógico que quando a pessoa não reconhece, não se arrepende, ela fica num estado que ela vai passar pelos perrengues pela falta de arrependimento sincero. Aí é uma lei divina. Né? Aí já entra no processo da lei, de justiça divina. Mas não é um castigo. Porque se a pessoa não sentir nada, ela não se arrepende, ela não vai buscar pensar nas suas atitudes. Mas quando você tem consciência, se arrepende verdadeiramente, não faz sentido isso. Mas muitas vezes, para o espírito, a única maneira dele se sentir bem é ele passar por isso. E ele escolhe passar por isso. E vai passar. O anjo da guarda dele vai garantir que ele vai passar por isso. Não interfere. Não interfere. Ele vai cumprir aquilo que ele planejou. Isso foi combinado. Né? Então, é uma informação muito rica, gente, que nós estamos recebendo aqui. Sendo o sofrimento uma consequência natural, ou seja, a gente age mal, a gente vai criar sofrimentos para a nossa vida, somente o sincero arrependimento poderá revertê-lo. Por exemplo, quando você está passando muita dor e você se arrepende, pode ser que você não seja um arrependimento sincero, só porque você está passando pela dificuldade. O arrependimento sincero é quando você assume não mais fazer aquela atitude que te levou ao sofrimento. Por exemplo, se você é uma pessoa corrupta nessa vida, você não mais vai ser corrupto nas vidas próximas. Aí você vai para a prova, é colocado em tentação para a corrupção e você não aceita. Aí você realmente mostrou para a espiritualidade, mostrou para você mesmo que você se arrependeu verdadeiramente. Então, o que o livro Céu e Inferno vem trazer para a gente uma visão completamente diferente em relação à questão do castigo. É isso que nós precisamos prestar atenção nessa mensagem. Né? Olha o que ele coloca do Paulo Henrique. Assim, as tribulações são ou oportunidade para despertar do entendimento, ou escolhas de provas com vista a superar a imperfeição. Essa é a relação entre as vidas anteriores e a presente. Você já pararam para pensar? Aquela pessoa que fez a bomba atômica, né? Desenvolveu aquelas pessoas que desenvolveram aquela bomba, aquela pessoa que pegou o avião, foi lá e jogou e matou.
300 mil pessoas num dia. Como é que paga um negócio desse, gente? É uma conta impagável, vou chamar assim. Nunca. Que Deus, qual é a oportunidade que a gente pode ter numa situação dessa? Ir como médico, como cientista, desenvolver um processo que leva à cura de milhões ou de milhares. Pronto. Você dedicou a vida inteira de sacrifício, virou noite, prejudicou até a própria saúde, mas conseguiu desenvolver uma metodologia que traz a cura para mim. Resolveu o problema do câncer, um dos tipos de câncer, desenvolveu uma vacina, e isso traz benefício para a humanidade. Agora, ele morrer 300 mil vezes, vai trazer benefício para quem? Vai ter que explodir 300 mil bombas atômicas, ele vai ter que morrer cada vez numa civilização que sofreu isso. E dentro dele, ele continuar praticando isso mesmo? Se precisar de novo, ele jogar bomba de novo. Então, assim, é muito interessante a gente parar para meditar sobre esses ensinos do livro O Céu e o Inferno. Então, o grande objetivo nosso é superar as nossas imperfeições. Então, quando a gente está passando aqui pelas doenças nossas, pelas nossas depressões, pelas nossas angústias, pelas nossas dificuldades, grande parte disso fomos nós que escolhemos. Agora, se a gente se revolta, a gente perde, né? A gente perde com isso. Então, foi muito interessante, ele coloca, né, de fato, após um período, esse espírito também comenta aqui, que ele sofreu muito no mundo após o desencarne, né? Ele passou por muitas coisas, mas ele queria, essa falta dele, queria passar por isso para ele se preparar para ir para um mundo melhor, onde reencontrará sua vítima, quer dizer, a esposa dele, que espera por ele já o perdoou há muito tempo. Então, essa atitude dele com a esposa não aconteceu por acaso. E ela já está numa situação espiritual melhor do que a dele. Inclusive, já o perdoou há muito tempo. Olha que interessante. E ele vai agora, com essa, ele fechando esse ciclo, né? Teve uma vida digna, fecha o ciclo passando por essa provação, que ele coloca que foi terrível, né? Maravilha, né? E Erasmo coloca no finalzinho, né? Que proveito a humanidade pode tirar de semelhantes punições, aqui que nós estávamos comentando. Os castigos não são aplicados para o desenvolvimento da humanidade, mas para punir o indivíduo culpado. Realmente, a humanidade não tem nenhum interesse em ver sofrer um dos seus. Neste caso, a punição foi apropriada à falta cometida, porque há loucos, cretinos e paralíticos. Porque alguns morrem queimados, e outros que vivem durante anos as torturas de uma longa agonia entre a vida e a morte. Oh, crede-me, respeitai a soberana vontade e não sondeis o propósito dos desígnios da providência. Aprendei isso. Deus é justo e faz o bem o que faz. Então, quando a gente vai lá em Divina Holândia, eu lembro que, quando eu fui a primeira vez lá, fui orientado a não ter sentimento de pena. Compaixão é uma coisa, viu, gente? Pena é outra. E eles sentem e se revoltam com a gente. Lá. Que muitos dos que estão lá, que não cabe a gente sondar o propósito, né, do que estão passando, e eles escolheram, muitas vezes, passar por isso para poder continuar seu processo evolutivo. Talvez estejam até muito mais evoluídos do que aqueles que estão lá nos assistindo, nos ajudando nessa forma. Vai saber. Né? O importante é isso, Deus é justo e faz bem o que faz. Algum comentário, pessoal? Eu falei bastante aqui. Eu consegui me expressar bem, tem dúvida? Vocês acreditam que Deus castiga a gente?
Tem gente que confunde lei de causa e efeito com lei da leão, viu? Olho por olho, dente por dente. Não é assim, não. Deus, se é toda misericórdia, toda bondade, os nossos sofrimentos podem ser revertidos em trabalho em favor da humanidade. Não pode? Jerônimo Mendonça, que é chamado gigante deitado, e ele passou por uma provação muito difícil, mas ele fez da vida dele um exemplo de fé, de coragem, de trabalho. E ele fez um trabalho maravilhoso em termos de caridade e de tirar pessoas da angústia, vamos dizer assim, da inércia. Né? O Chico enfrentou doença, angina, problema nos olhos e tudo, e firme ali, dando um exemplo para a gente, para motivar a continuar firme, mesmo passando pelas dores, pelas dificuldades, mas continuar firme no propósito que nós estamos assumindo perante Jesus. Né? Isso vale para todos nós. Né? Eu acho muito interessante esses exemplos do livro Céu e Inferno. E é bom a gente lembrar assim, o livro Céu e Inferno é um livro que cuida, faz o fechamento da filosofia, da ideia espírita. É um livro pouco estudado, né? O livro mais divulgado de Allan Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. A Gênese e o Céu e o Inferno, somente 2% dos espíritas os estudam. Tem uma estatística que eu não me lembro agora a fonte, que levantou essa porcentagem. Né? Então, são dois livros pouco estudados. A Gênese é o fechamento, né, vamos dizer assim, da ciência espírita, né? Ela trata tanto da questão do livro dos médicos quanto da questão dos livros dos espíritos. E o Céu e o Inferno vem tratar da justiça divina. Ele vem fechar as questões filosóficas, né? Que a gente aprende muito no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois ele fecha na prática, né? E filosoficamente essas questões. Ele vem falar da questão das penas eternas, ele vem falar da questão de como que funciona, né? Como que é o passamento para a vida espiritual, que tipo de perturbação que a gente tem, então, coisa que nós já estudamos, né? Nós estamos estudando aqui, eu estou só reforçando. Então, é um livro muito importante para o nosso estudo. Tá, vamos lá, vamos para o próximo caos. Né? Não, tem um comentário aqui bastante interessante também. Não existe, nesse caso, um grande e grave ensinamento. Pergunta, né? Vemos que a justiça divina alcança sempre o culpado, ainda que é tarde, algumas vezes, nunca deixa de seguir seu curso. Não é altamente edificante saber que, mesmo que grandes culpados acabem sua existência de forma tranquila, e muitas vezes na abundância dos bens eternos, a hora da expiação, cedo ou tarde, a ele chegará. Compreende-se penas de tal natureza não só porque estão ao alcance dos nossos olhos, mas por serem lógicas. Acreditamos nela porque a razão a sanciona. Opa. Uma existência honrosa, portanto, não nos exime das provas da vida, porque as escolhemos ou aceitemos como complemento de expiação. É o saldo de uma dívida que devemos pagar antes de receber pelo progresso realizado. Né? Algumas vezes o espírito, né? Então, o autor dá uma chamada para a gente pensar aqui. Expiação é sempre um processo de conscientização e superação dos atos equivocados pelo esforço da vontade. Está na faculdade da alma a chave do aperfeiçoamento espiritual. Sempre Deus age por meio de leis naturais. Fazem parte das fantasias do homem orgulhoso, do velho mundo, os dogmas de castigo divino, queda, penas eternas.
O Espiritismo surge para secundar a revolução moral, complemento da conquista do pensamento científico pela humanidade. Os tempos estão chegados. Então, as expiações, as provas que nós passamos aqui, são para a gente superar atos equivocados que nós adquirimos ao longo de muitas e muitas encarnações. Né? E agora, a palavra-chave é vontade. O que nos falta muitas vezes é a vontade de a gente mudar. Então, estão passando pelos perrengues, a gente começar a reclamar, fica mais difícil. Né? Mas é isso, pessoal. Aqui ele comenta, né, que mesmo falando dos séculos passados, mesmo nas classes mais elevadas e mais presentes, os atos de barbárie que hoje tanto nos revoltam, se não dermos conta de quantos assassinos eram cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida, o semelhante, tempos em que o forte esmagava o fraco inescrupulosamente, se levarmos tudo isso em consideração, compreenderemos quanto deve existir entre os homens de nosso dia que tem algo do passado a purificar. Assim, não nos espantará mais o número considerável de pessoas a morrer em acidentes isolados ou em catástrofes coletivas. Despotismo, fanatismo, ignorância, os preconceitos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida imensa que ainda não foi liquidada. Muitas desgraças não nos parece merecida, porque enxergamos apenas o momento atual. Essa explicação de Allan Kardec apresenta a figura de que as desgraças dos nossos tempos representam a oportunidade de reflexão coletiva sobre as leis naturais que regem a moral. O nosso planeta está em transição de fase entre a de expiações e provas e a de regeneração. Quanto ao bem, tenderá o predomínio e a humanidade já poderá entrever o futuro de paz, harmonia e felicidade que lhe está reservado. Então, nós já estamos aqui, ó, passando a regra do finalzinho, né? Passando é uma informação bastante consoladora essa, né? Muito consoladora. Tem um caso aqui que eu ouvi do Divaldo Pereira Franco. Uma das coisas que ele não gostava de visitar era a leprosário. Não gostava de ir. E foi revelado para ele a razão dele ter essa dificuldade, porque ele trazia, dentro das suas possíveis provações, adquirir a lepra. Só que ele trabalhou tanto na caridade que não foi necessário ele passar por essa situação. E isso a gente tem nos livros do André Luiz, relatos, né, que a pessoa, em vez de perder um braço, perdeu só um dedinho. Qual é o caminho? A prática do bem. A vontade de Deus é que a gente se volte para a prática do bem. Então, muitas das coisas que nós poderíamos ter que passar, na medida que a gente assume os ensinos de Jesus, isso é aliviado. Isso é muito aliviado. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Você já imagina com tanta coisa que aconteceu, né? Ele está citando aqui da Idade Média, né? As inquisições, aquelas loucuras todas. A gente não dá conta. Então, o caminho realmente tem que buscar, né? O caminho da caridade. Esse é o lema da doutrina espírita. Né? Não é na doutrina espírita que você vai encontrar a salvação, né? É na caridade desinteressada. Né? A gente fica repetindo isso aí, eu repito para mim mesmo, né, gente? Para poder cada vez mais buscar internalizar isso aí. Algum comentário, alguma ajuda aí, pessoal? Se não tem, nós vamos para o próximo caso, o senhor Letil, né, Cláudio? Vamos lá, ele é outro caso também que assusta.
Senhor Letil. O senhor Letil, industrial dos arredores de Paris, morreu de forma horrível em abril de 1864. Uma caldeira fervente de verniz pegou fogo e tombou sobre ele. Num piscar de olhos, o senhor Letil foi coberto pelo verniz ardente e compreendeu de imediato que estava perdido. Achando-se naquele momento na oficina apenas com um jovem aprendiz, ele teve ainda ânimo de dirigir-se à sua casa, distante mais de 200 metros. Quando recebeu os primeiros socorros, certas áreas queimadas soltavam-se, deixando a descoberto os ossos de uma parte do corpo e da face. Ele viveu assim ainda por 12 horas, padecendo os mais duros sofrimentos, conservando, apesar de tudo, a presença de espírito até o último momento, aproveitando para pôr seus negócios em ordem com perfeita lucidez. Durante sua cruel agonia, ele não se lamentou, não fez queixa alguma e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de caráter afável e benevolente, amado e estimado por todos os que o conheciam. Ele havia abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não de maneira sempre refletiva, razão porque, mesmo sendo médium, foi vítima de numerosas mistificações, que, entretanto, não lhe abalaram a fé. A confiança no que os espíritos lhe diziam beirava, por vezes, a ingenuidade. Evocado na Sociedade Espírita de Paris, em 29 de abril de 1864, poucos dias depois de sua morte, e ainda sob a impressão do terrível acidente de que fora vítima, deu a seguinte comunicação: toma-me uma profunda tristeza, ainda aterrorizado com minha morte trágica, imagino-me sob a lâmina de um carrasco. Oh, como sofri, como sofri! Estou trêmulo e parece que ainda sinto o cheiro nauseante que minhas carnes queimadas espalhavam, envolvendo. Uma agonia de 12 horas que padeceste, meu espírito culpado, mas que suportaste sem queixas e assim receberás o perdão de Deus. Ó, minha bem-amada, não chores mais por mim, minhas dores logo diminuirão. Eu não sofro mais, de fato, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento sobre o Espiritismo ajuda-me muito. Vejo agora que, sem esta amável crença, teria permanecido no delírio em que fui lançado por esta morte horrível. Tenho, porém, um consolador que não me deixa desde o meu último suspiro. Eu ainda conseguia falar quando já o via perto de mim. Imaginei fosse um reflexo de minhas dores, causando-me vertigens e mostrando-me fantasmas. Mas não, era meu anjo da guarda que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Assim que dei adeus à terra, disse-me: vem, meu filho, vem rever o dia. Respirei mais livremente, acreditando sair de um sonho aterrorizante. Perguntei por minha bem-amada esposa e por meu corajoso filho, que a mim se dedicara. Todos estão na terra, disse-me ele, e tu, meu filho, tu estás entre nós.
Busquei minha casa, o anjo ali deixou-me entrar, sempre a acompanhar. Vi todos chorando, tudo triste e enlutado naquela casa outrora tranquila. Não aguentei por muito tempo a visão do doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse a meu guia: ó, meu bom anjo, saiamos daqui. Ao que o anjo respondeu: sim, saiamos e procuremos um repouso. Desde então sofro menos. Se não visse minha esposa inconsolável e meus amigos tão tristes, eu seria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, fez-me ver a causa de uma morte tão dolorosa, e para vosso ensinamento, meus filhos, vou confessá-lo. Há 2 séculos fiz queimar na fogueira uma jovem que tinha entre 12 e 14 anos, inocente como se é em tal idade. De que era acusada de haver sido cúmplice de uma intriga contra a política da igreja. Eu era um juiz inquisidor italiano. Como os carrascos não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo juiz e carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, como és grande! Submetendo-me a ti, prometi a mim mesmo não vacilar no dia da prova e tive forças para manter a palavra. Não me queixei e vós me perdoastes, ó meu Deus. Quando, porém, a lembrança de minha pobre e inocente vítima poderá apagar-se de minha memória? Essa lembrança é que me faz sofrer. É preciso que também ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, às vezes dizeis: nós não nos lembramos do que fizemos anteriormente, razão porque não podemos evitar os erros a que nos expomos pelo esquecimento do passado. Ó meus irmãos, dai graças a Deus. Se ele mantivesse em vós a lembrança do passado, não teríeis tranquilidade alguma na terra. Perseguido incessantemente pela vergonha e pelo remorso, poderíeis ter um momento de paz sequer? O esquecimento é uma bênção. A lembrança, neste caso, é uma tortura. Em mais alguns dias, como recompensa pela paciência, porque suportei minhas dores, Deus há de conceder-me o esquecimento da falta. Eis a promessa que o meu bom anjo acaba de fazer. O caráter do Senhor Letil, em sua última existência, comprova o quanto seu espírito evoluiu. Sua conduta foi o resultado do arrependimento e das boas decisões que tomara. Mas isto não era suficiente. Faltava coroar suas resoluções com uma grande expiação. Era preciso que ele sofresse como o homem encarnado que fizera sofrer a outro. A resignação diante do terrível evento era para ele a maior prova, e felizmente ele não falhou. O conhecimento do Espiritismo certamente muito contribuiu para sustentar-lhe a coragem, por conta da fé sincera que lhe proporcionou na vida futura. Ele sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a elas submeteu-se sem murmurar, dizendo: Deus é justo, por certo eu o mereci. Acho que o texto fala por si, né, pessoal? Que parada torta, hein? Coragem. A coragem do senhor Letil, né, gente? Não poderia ser diferente. Poderia, né? Mas às vezes a pessoa fica tão, né, tão impregnada, né?
Por isso que a gente não pode escolher nada por ninguém, né? Não interferir na escolha das pessoas, né? É a escolha que vai fazer crescer, né? Evoluir. Muito interessante. Uhum. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Olha a importância, né? Sendo colocado assim. Vocês já entenderam o papel do anjo da guarda? Ele vem para nos ajudar a cumprir o que nós planejamos para essa encarnação, né? Aquilo que nós tivemos que passar, como muitas pessoas passam pelos perrengues, e falam, onde que estava o meu anjo da guarda? Ele estava exatamente do seu lado, te ajudando a passar por aquilo. Agora, qual que é a maneira, né? É uma situação como essa, é uma necessidade do espírito. Mas nós podemos fazer escolhas diferentes, né? A maneira da gente resgatar os nossos enganos também, né? O Emmanuel tem um texto dele, eu não me lembro o título, ele diz assim, tem muitas pessoas que vão buscar, né, as lembranças de vida passada e ele não recomenda isso, né? Somente em casos muito excepcionais, uma pessoa que sofre de claustrofobia, uma coisa assim limitante, vale a pena ela recorrer a um recurso, saber a razão dela ter essa, essa situação, né? Mas só para isso, só para esse objetivo. Imagina, ele diz o seguinte, que ele compara as nossas vidas passadas como um lago, nós estamos aqui olhando um lago calmo, tranquilo, aí você vai e começa água limpa, cristalina, aí você vai lá para o fundo e começa a remover o lodo. Então, toda aquela sujeira sobe, né? Então, ele fala, muitas vezes você ainda não tem estrutura espiritual para resgatar algumas das nossas, vamos dizer, atrapalhadas, como esse nosso irmão. E o remorso, né, se dedicou que ele teve ao queimar essa jovem, né, o levou a passar pela mesma provação que a jovem passou. E a jovem deve ter passado por isso também por alguma razão, né? A gente, ai daquele, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. Isso é no Evangelho também. Jesus já orientou a gente. A gente tem que procurar não ser instrumento, né? É muito interessante essas lições que Allan Kardec está trazendo aqui para nós. E a gente agradecer muito esses espíritos, né? Que vêm trazer esse aprendizado. Agora, qual o ponto fundamental, né, nesse depoimento, do meu ponto de vista? É não reclamar e não se revoltar com Deus, né? E o anjo da guarda o tempo todo ao lado dele para dar força para ele conseguir cumprir essa tarefa. Agora, quem libertou ele? Ele mesmo. No momento que ele viu que falou, pô, eu quitei, né? Quitei minha dívida. Muito interessante essa colocação, né? E foi um homem, a vida dele fantástica, né? Às vezes acontecem uns acidentes, algumas coisas com pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, então a gente fica às vezes sem entender, né? Mas com certeza tem uma razão, né? Porque Deus é justo, mas uma vez, né? E com Deus não tem erro, né, gente? Mas as escolhas são nossas, né? Ninguém é obrigado a passar por isso, são escolhas nossas. É isso que eu estou entendendo, essas lições que nós estamos fazendo. Eu não põe culpa em ninguém. Nós escolhemos passar pelos perrengues que nós estamos passando.
algum comentário, pessoal? Só nós vamos para o próximo caso aqui, ainda tem um tempinho ainda, né? Vocês não estão chocados, não, né, gente? Agora que eu li isso aí, eu falei, nossa Senhora, me choca, né? Eu pessoalmente tive que pedir ajuda à espiritualidade para poder ler isso aqui, conversar com vocês, porque choca. A gente teve, no caso, o incêndio Joelma, né? Uhum. Foi largamente comentado e motivo de filme. O Chico tem alguns livros que foram psicografados, né, sobre aquele evento, assim como aquele incêndio naquele circo na década de 60 também, né? Uhum. Que Sim. o Chico explicou que era um reajuste coletivo. Mas toda vez que se trata de queimadura, é um processo assim que a gente fica... mexe, né? Com a gente, porque é uma morte terrível, né? Muito, é terrível. Terrível. E, e quando acontece, não tem... não é castigo, né? Realmente é uma... A gente não pode esquecer que todos nós tivemos aí nas guerras religiosas, né? E que a forma mais comum, corriqueira, né? Naquela época era por fogo, né? As casas realmente eram de madeira, de palha, então propagava muito e muitos de nós fomos criminosos nesse sentido, né? A incêndio de Roma, né? Foi algo É, assim que saiu do controle, né? É uma, é chocante, né? Que a gente vem dessa história, né? E que bom que a gente não lembra, né? Nós somos encarnados aqui, dá para a gente tocar o barco aí em paz, ter uma vida digna, né? E se tem o uma conta para ajustar, ajustemos, né? Holocausto, né, recente, né? É. Por exemplo, aquele Viktor Frankl, gente, que coisa fantástica aquele homem. Aquele é o judeu mais espírita que eu conheci, que eu li na minha vida, não conheci, né? Não conheci o Viktor Frankl. Ele ajudou, rapaz, os nazistas depois da guerra, escondeu dos americanos, tratou dele. Que loucura! Quando eu li o livro, eu falei, gente, que homem é esse, né? Inclusive aquele Carrasco, eu esqueço o nome dele, teve experiência com criança, com o pessoal. Ele cuidou desse homem, que veio até para o Brasil, para a Argentina, né? Mas foi pego aqui. Ele cuidou desse homem. E isso que é perdoar, né? O resto é conversa para boi dormir, né? Muito interessante. Muito interessante mesmo. Então a gente vai vendo esses casos aí e não vamos reclamar, né, dos perrengues da vida, né? Vamos seguir firme aí, orando, pedindo a Deus força. E o nosso da água, nosso anjo da guarda está aí juntinho da gente para cumprir o plano, né? E a gente tem muitas formas, né, de atenuar os nossos débitos, né? É Uhum. como Paulo disse, né, o amor atenua, cobre uma multidão de pecados, né? Isso mesmo, né? Então, não significa que a gente tem que morrer do mesmo jeito, né? A gente pode ir ao longo do tempo fazendo boas obras aí e acertando isso, né? O que é isso também diante da eternidade, né, gente? É. Eu ouvi algo que me fez pensar, falei assim, você já acha que essa vida no mundo de provas e expiações é muita coisa? Não é nada diante da eternidade. Nós vamos viver na eternidade muito mais num mundo feliz do que nós estamos passando aqui. Isso é um período curtíssimo da nossa existência como espírito. A gente é muito novo ainda, né, espiritualmente falando, né? Nós somos espíritos novos. E quando a gente olha, né,
o que vinha a ser um espírito imortal, né? Então, a gente às vezes fica assim, sofrendo com essas coisas passageiras, né? O que é a encarnação? 70 anos, 80 anos, 100 anos, diante da eternidade, diante, por exemplo, da vinda do Cristo até agora, né? Então, é para a gente pensar realmente e firme no aprendizado. Obrigado, Genivaldo. Muito bem lembrado. Quem quiser ver o filme, o Edifício Joelma, é interessante, não? Foi bem feitinho o filme. Encontra aí na internet, no YouTube. Do circo, acho que não tem, eu não vi nenhum filme sobre esse desastre do circo. Foi no Rio de Janeiro, né, Genivaldo? Mas vamos lá, um médico ambicioso. Ainda dá tempo de a gente fazer a leitura. Você faz, cara? Um médico ambicioso, né? A senhora B de Bordeaux não passou pelas comoventes angústias da miséria, mas foi, por toda a vida, vítima de dores físicas em consequência das numerosas doenças graves que a acometeram desde os 5 meses de idade. Por 70 anos e quase anualmente, alguma moléstia levava à beira da morte. Tendo sido por 3 vezes envenenada em experiências de uma ciência inconsequente, fez com ela seu organismo debilitado tanto pelos remédios quanto pelas doenças. Deixou-a até o fim de seus dias entregue a sofrimentos intoleráveis que nada conseguia atenuar. Sua filha, espírita cristã e médium, pedia a Deus em suas preces que aliviasse suas provas cruéis, mas seu guia espiritual disse-lhe que simplesmente pedisse forças para sua mãe suportá-las com paciência e resignação, ditando-lhe as seguintes instruções: tudo tem a sua razão de ser na existência humana. Dos sofrimentos que causastes, não há um só que não encontre eco nos sofrimentos por que passais. Nenhum de vossos excessos que não encontre contrapartida em uma de vossas privações, uma lágrima que caia de vossos olhos sem que seja para abluir uma falta, por vezes um crime. Enfrentai, portanto, com paciência e resignação as vossas dores físicas e morais, por mais cruéis que vos pareçam, e lembrai do lavrador de membros alquebrados pela fadiga, mas que prossegue na lida sem parar, por sempre imaginar diante de si as espigas douradas que serão o resultado de sua perseverança. Tal é o destino do infeliz que sofre na terra. O desejo ardoroso da felicidade, que constituirá o fruto de sua paciência, torna-o forte diante das dores passageiras da humanidade. Assim acontece com tua mãe. Cada dor que ela aceita como expiação é uma nódoa de seu passado que se apaga. E, quanto mais cedo todas as manchas apagarem-se, mais cedo ela será feliz. A falta de resignação torna o sofrimento inútil, porque faz com que as provas precisem ser retomadas. Portanto, mais útil para ela é a coragem e submissão. É isso que se deve pedir a Deus e aos bons espíritos para ela. Tua mãe foi outrora um médico inteligente
que vivia em meio ao conforto, cobrindo-se de dádivas e de honra. Esse médico ambicionava glórias e riquezas e almejava alcançar o apogeu da ciência, não com a intenção de aliviar seus irmãos, pois não era filantropo, mas apenas de aumentar a sua reputação e, por conseguinte, sua clientela, de forma que a nada se furtava com o objetivo de levar adiante as suas investigações, com o intuito de estudar o processo das convulsões, provocou-as na própria mãe, martirizando-a em seu leito de dor. Aqui, a criança era submetida a experiências que lhe dariam a chave de determinados fenômenos. Ali, o velho via o seu fim precipitado. Acolá era um homem vigoroso que se sentia enfraquecer pelo estudo dos efeitos de tal ou qual substância. Experimentos todos levados a cabo sem que as infelizes vítimas sequer desconfiassem. A satisfação da cupidez e do orgulho, assim como a sede de ouro e fama, foram as causas de sua conduta. Foram necessários séculos e terríveis provações para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso, até que o arrependimento desse início a seu programa de regeneração. A reparação rumo ao fim, porque as provas desta última existência são suaves, se comparadas àquelas por que já passou. Coragem, portanto, pois se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida pela paciência, pela resignação e pela humildade será grande. Coragem, todos vós que sofreis, considerai quão breve é vossa existência material. Pensai nas alegrias da eternidade. Invocai a esperança, essa amiga dedicada de todo o coração sofredor. Invocai a fé, irmã da esperança, a fé que vos mostra o céu, onde a esperança permite que entreis antes do tempo. Invocai igualmente esses amigos enviados pelo Senhor, amigos que vos cercam, sustentam e amam, e cuja solicitude constante encaminha-os na direção daqueles que haveis ofendido ao transgredir as leis divinas. Após a sua morte, a senhora B transmitiu tanto à sua filha como à Sociedade Espírita de Paris várias comunicações que refletem as mais elevadas qualidades e confirmam os fatos narrados. Muito bem. Faltam 5 minutinhos. Não é o acaso que levou a senhora de Bordeaux, né? Aos dores físicas e tal. E é uma coisa importante, né? Esse é o fechamento de várias provações até quebrar o espírito orgulhoso, né? Mais de 70 anos, ela coloca aqui. 70 e quase anualmente, alguma mulher já levava à beira da morte. Enfrentar, portanto, com paciência e resignação, para a gente não jogar no lixo, né? As experiências que nós estamos passando aqui também. Isso é um conselho importante. A gente não se pacientar, a gente aceitar, né? Essas coisas que acontecem com a gente. É por pouco tempo também, né? Imagina, a gente vai, passa tudo isso, ainda tem que repetir porque ficou revoltado. Já pensaram nisso? Não dá nada.
A falta de resignação torna o sofrimento inútil, porque faz com que as provas precisem ser retomadas. Portanto, mais útil para ela é coragem e submissão. É isso que deve pedir a Deus e aos bons espíritos. Então, muita gente a gente não deve pedir que alivie, mas que nos dê força, né? Para a gente passar pelo que nós temos que passar. Não tem muito o que comentar, né, gente? Mas aqui fala, né, que até ela chegar nisso aqui, né, foram necessários séculos e terríveis provações para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso, até que o arrependimento desse início ao seu programa de realização. O primeiro passo, né, que a gente aprende nas leis divinas é arrependimento sincero das bobagens que nós já fizemos. E a partir daí a gente inicia nosso processo de volta à casa do Pai, né? De volta à luz, né? Muito interessante. Algum comentário, pessoal, antes da gente fechar mais esse estudo? Tranquilo? Tranquilo não está, né, gente? São umas histórias aí. Exato. Alguém gostaria de fazer o fechamento, a oração de encerramento? Ninguém? Isso aqui que o Chico falou. Oi, Antônio, posso fazer sim. Pode, Nilson. É que eu não estava ligando aqui o meu microfone. Então, Tá. vamos agradecer, né, esse momento que a gente estivemos juntos, nesse estudo do céu e inferno, e também a Cartas de Paulo, Cartas de Paulo, né, e tanto nos ensina a viver, né, que possamos sempre estar juntos aqui nesse aprendizado, ajudando nossos semelhantes, focando sempre, né, no bem, melhorando os nossos instintos, ficando cada vez mais presente, né, nos nossos pensamentos, e que a gente possa sempre poder melhorar um pouquinho cada dia. Agradecendo a espiritualidade amiga da nossa casa, nosso cantinho, os nossos fundadores que trouxeram essa casa, fizeram o bem, e a Jesus, principalmente, Pai nosso também, maior, que está sempre presente nas nossas vidas, que possamos estar dirigindo aos mais necessitados essa prece, né, que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores e devedores. Não nos deixe entregues às tentações e nos livre, Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja. De gratidão a todos, né, por estarem aqui, ao nosso amigo que está sempre presente, nos ajudando, dando aula. Deus abençoe a todos.